Primeira leitura, Salmo 72. Todo o Salmo. Diz a palavra: concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao rei, ao filho do rei. Julgue ele com justiça o teu povo e os teus aflitos com equidade. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas atrarão com justiça. Julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague ao opressor. Ele permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua através das gerações. Seja ele como chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Floresça em seus dias o justo, e haja abundância de paz, até que cesse de haver lua. Domine ele de mar a mar, e desde o rio até os confins da terra. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto, e os seus inimigos lambam o pó. Paguem-lhe tributos os reis de Társsis e das ilhas. Os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes. E todos os reis se prostrem perante ele. Todas as nações o sirvam. Porque ele acode ao necessitado que clama, e também ao aflito e ao desvalido. Ele tem piedade do fraco e do necessitado, e salva a alma aos indigentes. Redime a sua alma da opressão e da violência, e precioso lhe é o sangue deles. Viverá e se lhe dará do ouro de Sabá, e continuamente se fará por ele oração, e o bendirão todos os dias. Haja na terra abundância de cereais que ondulem até aos cimos dos montes. Seja a sua messe como o Líbano, e das cidades floresçam os habitantes como a erva da terra. Subsista para sempre o seu nome, e prospere enquanto resplandecer o sol. Nele sejam abençoados todos os homens, e as nações lhe chamem bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele opera prodígios. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Findam as orações de Davi, filho de Jessé. Vamos abrir a palavra de Deus agora no Novo Testamento, capítulo 13, do livro de Mateus. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo de número 13. Nós iremos ler o versículo, a partir do versículo 1, iremos até o versículo 3, a parte A desse versículo. Mateus 13, 1 a 3a. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhes falou por parábolas. Vamos parar até aqui. Vamos agora para o texto da nossa pregação, versículo 31 e 32. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos.
Amada congregação de nosso Senhor Jesus Cristo, quem já viu aqui uma semente de mostarda? Quem já pôde vê-la? Eu garanto que apertou bem os seus olhos para poder conseguir enxergá-la. Enxergá-la bem. Por quê? Porque a semente de mostarda ela é bem pequenininha. E vocês sabem que tem estudo para tudo, e os estudiosos chegaram a medir o tamanho de uma semente de mostarda que chega mais ou menos a 2 milímetros de diâmetro. De fato, muito pequenininha, pequena mesmo. Mas a mostardeira, que é o pé de mostarda, ela não é tão pequenininha. Ela é uma hortaliça que cresce, e cresce muito. E era um tipo de hortaliça, a mostardeira, que era muito bem conhecida na região da Palestina. E por isso, aqueles homens, mulheres, crianças que estavam ouvindo Jesus, naquelas multidões, como nós aprendemos no capítulo 13, versículo de 1 a 3, elas sabiam muito bem daquilo que Jesus estava falando quando ele falou de um pequeno grão de mostarda. Talvez até, meus amados irmãos e irmãs, muitas daquelas pessoas tinham um pé de mostarda em suas hortas, ou pelo menos conheciam bem pessoas que tinham esses pés de mostardas em suas hortas. Sendo assim, as pessoas a quem Jesus estava falando a parábola do grão de mostarda conhecia bem essa semente. Podia ter a atenção delas chamadas para Jesus. Elas sabiam como essa semente era bem pequena em relação às demais sementinhas das hortaliças. Elas sabiam que daquela sementinha surgia uma hortaliça que poderia chegar a 3 metros de altura. A 3 metros de altura, podendo até mesmo algumas delas chegarem a 5 metros de altura e ser bem, de fato, não tão frondosa, mas com muitos ramos e com muitas folhas. Uma pequenina semente que depois de plantada pode se tornar uma grande árvore, até que Jesus, outros evangelistas compararam a mostardeira a uma árvore. Uma árvore ou uma hortaliça que pode dar acampamento às aves do céu nos seus ramos. O que é que Jesus fez? Jesus pegou aquilo que as pessoas conheciam, dos mais velhos até os mais novos, a semente de mostarda, e comparou o reino dos céus a um grão de mostarda que, plantado por um homem na terra, crescia, chegava a ficar grande, ao ponto de dar abrigo às aves do céu. Versículo de número 31, o texto diz: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo. Era mais uma das muitas parábolas que Jesus havia contado nesse dia. E essa parábola do grão de mostarda serve para ensinar às multidões e a nós a extensão visível, o crescimento externo do reino dos céus. Esta parábola, e por meio dela, Jesus tem uma mensagem para nós. E essa mensagem é a seguinte: o reino dos céus que foi plantado pequeno chegará a ser grande.
Essa é a mensagem de Jesus para nós por meio dessa parábola. O reino dos céus que foi plantado pequeno chegará a ser grande. Meus amados irmãos, o reino dos céus tem um aspecto, tem uma característica externa, o aspecto externo, e não somente o seu aspecto e a sua característica interna. Nós já ouvimos uma pregação no versículo de número 33, que fala sobre a parábola do fermento. Na parábola do fermento, o Senhor Jesus, ele ensinou sobre aquele aspecto interno no reino de Deus. Uma vez o reino de Deus plantado no coração dos eleitos de Deus, esse reino ele crescerá, assim como o fermento secretamente faz uma massa crescer. As pessoas na sociedade poderão perceber a influência dos eleitos de Deus nas diversas áreas da vida, nas áreas sociais, nas áreas políticas, nas áreas artísticas, nos desenvolvimentos, na promoção do Evangelho de Cristo, na expansão do Evangelho de Cristo a partir da vida particular, da vida individual de cada eleito, de cada um, no qual o reino de Deus foi plantado em seus corações. Esse era o aspecto interno do reino, ensinado a nós na parábola do fermento. Mas voltando para os versículos 31 e 32, nós temos uma parábola que nos fala do aspecto externo do crescimento do reino de Deus na terra. O aspecto visível, aquilo que se nota, aquilo que se percebe das pessoas que estão vendo esse reino. Como nós sabemos, o reino dos céus, ele começa no coração dos servos de Deus, dos eleitos de Deus. Começa quando eu e você nos submetemos voluntariamente ao senhorio de Jesus, aos mandamentos de Jesus. Quando o nosso coração, pela graça de Deus, é direcionado e a nossa vontade é direcionada totalmente a estar querendo agradar a Deus, servindo conforme os seus mandamentos. Começa em meu coração. Mas o que acontece não fica só no meu coração. O reino de Deus ele vai se mostrando, e se mostra por meio do crescimento da igreja. O reino de Deus não é a igreja, mas a igreja é o povo do reino. Você lembra que Jesus Cristo, ele ensinando tanto a Pedro como aos seus discípulos, a Pedro no capítulo 16 de Mateus, mais adiante, e a igreja dele em geral no capítulo 18, que aquelas pessoas que estivessem ligadas pela igreja estariam ligadas no reino dos céus, e aquelas pessoas desligadas da igreja seriam desligadas do reino dos céus. Vocês lembram dessa passagem? Quando as chaves do reino foram entregues aos apóstolos na pessoa de Pedro, e a igreja também exerceria a disciplina ao ponto de liberar as pessoas para estarem dentro do reino, em comunhão com Cristo, com o seu corpo, como também prendê-las, ou seja, estar assim, privando-as da comunhão, podendo até serem jogadas fora do reino. Então notem que a igreja ela não é o reino de Deus, mas a igreja é o povo do reino de Deus. A igreja não é o reino de Deus, mas a igreja prega o evangelho do reino. Nós ouvimos uma pregação nesta manhã hoje, que falava sobre o ministério dos apóstolos, e o ministério desses apóstolos eram primeiramente irem nas cidades de Israel pregando o evangelho do reino. Então a igreja é a embaixatriz do reino. Pelo ministério da pregação, ela está anunciando ao mundo o reino de Deus que há de vir em sua plenitude com o nosso Senhor Jesus Cristo.
Mas a igreja não é o reino. A igreja é o povo do reino. Porém, meus amados irmãos e irmãs, quando a igreja do Senhor, ela cresce, o reino também está crescendo. Quando a igreja do Senhor, ela ocupa lugares geograficamente falando, o reino de Deus assim está sendo aumentado. E nesse aumento do reino de Deus, por meio da igreja, nós podemos ver assim o crescimento do reino sendo percebido. Nós vemos que Deus, o Todo-Poderoso, por sua palavra, Ele está agregando ao seu reino pecadores, Ele está salvando mulheres, homens e seus filhos, Ele está provendo em Cristo para esses pecadores um lugar seguro e de descanso para as suas almas cansadas. Então, Jesus, ele está falando uma parábola que fala desse aspecto. O reino de Deus, o reino dos céus, que é a mesma coisa de reino de Deus, é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é na verdade a menor de todas as sementes, e crescida, versículo 32, e crescida é maior do que as hortaliças, e o que acontece? E se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. As aves dos céus vêm, de fato o texto grego fala de acampar-se, fazer acampamento nos ramos desta árvore grande, ou hortaliça grande, que surge daquela pequena semente. Lembre-se que Jesus está falando isso às multidões. As multidões estavam assim aprendendo que o reino de Cristo, que poderia ser visível na igreja de Jesus, nos sinais de Jesus, os milagres poderosos que ele estava operando diretamente ou por meio dos seus apóstolos e pela pregação, eles poderiam perceber a similitude, como era semelhante esta pequena igreja, este pequeno reino, como um grão de mostarda, na sua pequenez, na sua humildade, no seu tamanho mínimo em relação aos reinos da terra. Em relação, por exemplo, naquele momento, o grande império romano e os demais reinos e impérios que existiam naquela época. Naquele momento, as multidões estavam vendo quem, meus irmãos? Estava vendo o homem que veio da Galileia, estava vendo aquele que as pessoas olhavam para ele como um profeta, olhavam para ele como talvez fosse o filho de Davi, aquele que as pessoas olhavam como um mestre, que não tinha uma escola rabínica, que ele tinha vindo e conhecido no meio acadêmico dos doutores da lei daquela época. Eles estavam vendo aquele mestre. Eles estavam vendo 12 homens, os seus apóstolos. Eles estavam vendo um grupelhozinho ao redor deste homem. E quando nós encontramos o registro de Lucas em Atos, a pequena congregação de Cristo era composta por 120 pessoas apenas. Uma congregação do tamanho, comparando, de um grão de mostarda. Porém, aquela pequena semente plantada em Jerusalém, ela iria crescer. E crescer. E cresceu, ao ponto, meus amados irmãos, de se fortalecer,
ao ponto de acampar nela, não aves, mas pessoas, de estarem nela e fazendo até parte dela. E aqui nessa parábola, de fato, um mistério para aquela multidão. O Senhor Jesus estava ensinando, manifestando, instruindo os seus apóstolos o começo das coisas humildes que se tornam grandes. Estava falando da igreja dele, que era representante do reino, que era pequenino em sua expressão externa naquele momento. Aqui nós estamos vendo Jesus falando em parábola a promessa que o reino dele não ficaria apenas em Israel, não ficaria apenas na Palestina. O reino dos céus, ele será restaurado à sua extensão máxima. Neste reino descansarão pessoas de diversos lugares, de diversos povos, de diversas tribos, de diversas línguas, de diversas raças, provenientes de todos os lugares da terra, assim como provém as aves do céu para chegar em um pé de mostarda. Essa parábola está cheia das promessas do Antigo Testamento para o reino. Lembre-se, meu irmão, minha amada irmã, daquilo que o Senhor falou para Abraão, o pai de todos os crentes. Ele olhou para Abraão, ele deu a promessa a Abraão, ele disse: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele não falou: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias de Israel. Ele falou: benditas serão todas as famílias da terra. E o apóstolo Paulo, ele expõe isso muito bem. Ele diz que ali era o evangelho sendo pregado a Abraão, lá no livro de Gálatas, na carta aos Gálatas, o evangelho sendo prenunciado a Abraão acerca da salvação dos gentios, acerca da salvação não só de judeus, mas também dos povos fora da aliança. Jesus iria salvar os povos fora da aliança, e assim famílias das nações serão benditas, todas as famílias da terra. Abraão ouviu esse evangelho, Abraão creu nesse evangelho, Abraão foi justificado mediante a fé neste evangelho da promessa deste rei poderoso que irá sim agregar nele as famílias da terra. Vejam, meus amados irmãos, o contexto é o contexto do Antigo Testamento dentro dessa parábola. Eu posso lembrar aos irmãos o Salmo 72 que nós lemos como leitura para nos esclarecer a parábola do grão de mostarda. E voltando para o Salmo 72, como nós lemos, nós vemos Salomão, o filho de Davi, ele profetizando a extensão do reino de Cristo. E especialmente falando do versículo de número 8, para nós pensarmos a extensão do reino, a começar do versículo 8, nós vemos que este rei, ele dominará de mar a mar. Veja, versículo 8, domine ele de mar a mar, e desde o rio, isso faz uma menção do rio Eufrates, ele está fazendo assim a menção, a extensão máxima do reino de Deus representado em Israel no tempo de Salomão, do rio Eufrates até aos confins da terra. E ele sai falando: curvem-se diante dele os habitantes do deserto e os seus inimigos lambam o pó, paguem-lhe tributos os reis de Tarsis e das ilhas, os reis de Sabá e Sebá lhe ofereçam presentes. Ele está falando dos reis das extremidades. Naquela época as pessoas pensavam na Espanha, em Tarsis, como sendo a extremidade dos povos.
Então veja, meus amados irmãos, que a este rei estão sendo pagos os tributos. Eles são vassalos desse grande rei. Versículo 11: todos os reis se prostrem perante ele, todas as nações o sirvam. E mostra como ele é misericordioso, como ele é maravilhoso, como ele é o defensor dos oprimidos, que é a sua igreja, como nós aprendemos também pela manhã. Veja, Salomão, pelo Espírito, está vendo a extensão do reino de Cristo no futuro. Mas não somente Salomão. Outros profetas viram esta extensão cósmica do reino dos céus. Por exemplo, nós temos a profecia, não profecia, mas a interpretação do sonho de Nabucodonosor, que Daniel, ele de fato deu ao rei Nabucodonosor, e que também era uma profecia acerca deste grande reino que humildemente iniciaria, mas se estenderia sobre a terra. Daniel capítulo de número 2, nós vemos Daniel interpretando a visão que Nabucodonosor tivera. Versículo de número 31 a 35, é Daniel revelando o que Nabucodonosor tinha sonhado. Mas sendo mais conciso, meus irmãos, vejamos os versículos 44 até o versículo de número 45. Quando Daniel dá a explicação a Nabucodonosor sobre a pedra que foi cortada do céu e caiu nos pés daquela grande estátua que representava os reinos do mundo, e essa pedra se tornou grande. Então veja, versículo 44, mas nos dias destes reis, Daniel 2, 44, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído, este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Ele estava falando do reino de Cristo, que esmiuçará todos os reinos, e ninguém poderá subjugar o reino de Cristo. Que maravilha! Que maravilha! Pedra cortada do monte no céu cairá, esmagará os reinos e se tornará uma grande montanha inabalável. Aplicando essa palavra em nossos corações, o Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, estava falando daquela multidão. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Voltando lá para Mateus capítulo número 13, 31. Que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é na verdade a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças. O menor está para o maior. Uma contradição para chamar a nossa atenção. O humilde está para o glorioso. Assim é o reino dos céus. Tão pequeno quando plantado na Palestina. Vamos comparar a semente de mostarda, 2 milímetros. E agora? E agora nesse ponto da nossa história?
aquela humilde, pequenina e mostárdica congregação lá em Jerusalém, no dia de Pentecostes, 120 almas somente. Se tornou a igreja católica. E quando eu falo católica, não se espante, não pule do banco. Eu estou falando de um adjetivo que pertence à igreja de Jesus Cristo e não ao Papa. Se tornou a igreja católica, a igreja que está espalhada na história e no orbis, no mundo. O que aconteceu, meu amado irmão, minha amada irmã? Foi plantada no campo aquela humilde congregação de 120 pessoas. E nós vemos o testemunho de Lucas em Atos do Cristo glorificado, porque o livro de Atos é para falar da obra de Jesus em glória e à destra de Deus, comandando e expandindo o seu reino na terra. Depois do Senhor batizar a sua igreja com o Espírito Santo, capacitando os 120, mas especialmente os apóstolos, para que eles pudessem ser suas testemunhas às nações, aquela igreja de 120 pessoas passou a ser 3.000 almas na primeira pregação feita por Pedro, depois de Pentecostes. Logo depois nós aprendemos do mesmo evangelista Lucas que esta igreja de 3.000 passou para 5.000 almas. E nós aprendemos que ela saiu de Jerusalém, ela foi para a Judéia, ela foi para Samaria, ela chegou aos confins da terra. A igreja se expandiu do Oriente ao Ocidente. Se nós estudamos a história da humanidade, nós vemos aquela pequena semente crescendo e a árvore se tornando grande. O reino de Deus se expandiu. Assim a igreja, que é o povo do reino, vem se expandindo por toda a face da terra. E a influência do reino chegou a ser um dos fundamentos do nosso ocidente, para você ter uma ideia. É uma igreja católica, porque ela é a igreja de Cristo e não de nenhum homem. É uma igreja que tem um só cabeça, que é Cristo Jesus. Um só supremo pastor e bispo de nossas almas, que é Cristo Jesus. Uma igreja que está espalhada no mundo, mas está unida pelo Espírito de Cristo e pela doutrina de Cristo, que é o Evangelho. Uma igreja que cresce na verdade. Essa é a igreja do Senhor, embora que muitas vezes e em muitos lugares elas se tornem pequenas, e até mesmo sumam, e até mesmo seja desacreditada pelos homens, mas é a igreja que faz parte deste grande reino que foi plantado lá na Palestina como uma pequena semente. Vai crescer, está crescendo e crescerá, e nós veremos esta grande árvore abrigando homens, mulheres, crianças. Especialmente nós veremos como este reino cresceu e chegou à sua estatura adulta, quando o Evangelho, este Evangelho do reino, for pregado a todos os eleitos de Deus, e aí virá o fim. Mateus capítulo 24, versículo de número 14, Jesus ele fala: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Você acha que a sua igreja é pequena? Abra o seu olho. Não olhe os 4 cantos desta parede, e mesmo se você fizesse parte de uma igreja gigantesca, grande, populacional, você acha que uma igreja grande aqui na terra é pequena? Não.
Uma igreja de Cristo pode ser pequena, pode ter 24 membros, pode ter 1.000 membros, 3.000 membros, mas ela é minúscula em relação a todo o corpo de Cristo, a todo o povo do reino, a todo o reino que está crescendo e acomodando nele todas as pessoas, todos os eleitos provenientes de todas as nações, raças, tribos, línguas. Nós veremos aquilo que João viu em Apocalipse, capítulo de número 5. Nós veremos essa realidade quando João, no capítulo 5 de Apocalipse, ele estava ouvindo os louvores, os seres angelicais e os anciãos no céu, louvando o Cordeiro Jesus Cristo. E note o que a letra deste hino dizia, a partir do versículo de número 9: e entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Você acha que faz parte de um povo pequeno? Você é membro do reino que foi plantado humildemente na Palestina, mas que está crescendo, chegará à sua estatura adulta, e nós veremos povos de todos os lugares debaixo desse céu acampados nesse reino. Você crê nisto? Essa parábola é uma parábola para animar o coração nosso. Em primeiro lugar, o coração daqueles apóstolos e discípulos que estavam vendo o pequeno rebanho de Israel, da igreja de Cristo ali em Israel. Eles poderiam ter a certeza do que iria acontecer. Em meio a todas as tribulações que eles enfrentariam, como Jesus prometeu a eles lá no capítulo 10 do mesmo livro, como nós vimos na pregação de manhã. Eles veriam muita resistência, eles veriam até mesmo a igreja sendo oprimida, como acontece em muitos momentos de nossa história. Mas eles poderiam ter certeza que nada impediria a chegada da plenitude do reino dos céus nesta terra. Nada impediria, nem os reinos dos homens, nem o reino de Satanás. Nós podemos também ter essa mesma certeza que você pode dizer, mas o cristianismo está falido. Não está falido nada. O cristianismo não pode falir, porque o Rei Jesus, ele não morreu, ele está vivo. Mas o islamismo está crescendo. A descrença é abundante, a apostasia é tão grande, mas eu digo a você que o que Jesus falou e é a verdade pura, e o que os seus olhos veem são uma aparente derrota do cristianismo, porque o nosso Deus é fiel. Mesmo que os globalistas cresçam como praga, mesmo que os socialistas estejam crescendo e destruindo os fundamentos cristãos de nossa sociedade, mesmo que o feroz islamismo, usando de toda a artimanha de malícia, com o apoio desses outros dois grupos representantes de Satanás, estejam entrando no Ocidente e conquistando, seja por meio de povoamento, ou seja por meio da espada, como eles estão fazendo lá no Oriente, com esse novo levante, essa criação do califado representado no Estado Islâmico.
eles não prevalecerão sobre a igreja do Senhor e sobre o reino de Cristo. Confie nisso. Jesus não mente. Isso é mais mídia. A semente está crescendo, o cristianismo, há avivamentos acontecendo, o cristianismo está novamente, não está novamente, mas ele está sim avançando no mundo. Nada impedirá que a mostardeira chegue à sua estatura máxima para abrigar todos os eleitos de Deus dentro do reino que para eles foi preparado antes da fundação do mundo. Por isso, sua alma deve estar firmada na verdade de Cristo, na verdade exposta nessa pequena parábola, tão pequena quanto um grão de mostarda, mas uma parábola que anima a pequena fé, fortalece a pequena fé que foi dada a nós, povo de Deus. Por isso, quando você estiver achando que é tudo humilde, tudo pequeno, parece que não há escapatória, crescimento, pare de ter uma visão limitada, pare de olhar para o reino de Deus com os seus óculos humanos. Veja e ouça aquilo que Jesus fala a nós. O reino dos céus, que foi plantado pequeno, chegará a ser grande. Amém. Oremos ao Senhor.